Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quantos estão felizes por estarem aqui? Dá uma olhada ao seu redor e diga: bendito seja o Senhor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 11. É um texto muito conhecido, mas a palavra se renova a cada manhã. Glória a Jesus. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receberem a notícia, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Vamos até aqui porque vocês conhecem a história. E eu quero falar sobre o amigo de Jesus. Tem algum amigo de Jesus aqui? Lázaro era um amigo de Jesus. Em João capítulo 15, verso 15, Jesus nos disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Aqui Jesus traz para nós um ensinamento do que é ser um amigo. Quando a gente pensa que a pessoa é nosso amigo, na canela, né? Aqui ele traz uma definição. Quem é amigo? Amigo é aquele que ama servir. Amigo é aquele que está por perto. É aquele que compartilha tudo aquilo que ouviu do Pai. E Jesus aqui estava dizendo o que ele estava ouvindo do Pai durante todo o tempo em que ele esteve com os discípulos. Ele estava ensinando que o seu Pai era amor. A essência do seu Pai era amor e estava demonstrando isso na prática para cada um dos seus discípulos. Só que aqui, irmãos, ele viu que amigo, ele mostrou que amigo é aquela pessoa que você confia. Amigo é aquela pessoa que você tem mais do que uma amizade, você acaba tendo um pouco mais de liberdade com ele, não tem tanta formalidade, tem um acesso mais liberal. Então, entendendo esse nível de relação, vamos aqui falar um pouco desse amigo. Lázaro, Marta, Maria eram amigos de Jesus, amigos próximos de frequentar a casa. Só que chegou uma mensagem para Jesus: Lázaro morreu. E Jesus, nem aí. Ele ficou onde ele estava, ainda em Betânia, por mais alguns dias. E a pergunta que fica: não era teu amigo? Por que você não foi atender o teu amigo? Por que você não chegou perto? Só que o amigo tinha morrido. E quando uma pessoa morre, ela não reage, ela não fala, ela não anda, ela não sente, ela não lê, ela não se expressa, ela não tem mais prazer na palavra de Deus, ela não tem mais prazer em ouvir essa palavra, ela não ama mais a sua família, porque morreu. Às vezes nós pensamos que somos amigos de Deus, mas começamos a nos envolver com tantas coisas que começamos a ter atitudes assim. Achamos que somos amigos de Deus, mas na realidade morremos. Não temos mais prazer nenhum de ler o livro. Não temos mais prazer nenhum de orar. Não temos mais prazer nenhum de cantar, de ir na casa do Senhor, de estar aqui nessa comunhão tão gostosa. E sabe por que você, que diz ser amigo de Deus, não tem esse prazer? Porque, infelizmente, morreu. Morreu
e esqueceu de se deitar, né? Porque não tem mais vida. Jesus esperou 2 dias ainda ali em Betânia, e ele decidiu que chegou a hora de ir até lá, na Judéia, em Jerusalém, porque ele precisava ver essa história de perto. E aqui, queridos, eu fiquei muito impactada, porque Jesus ele chegou na cidade de Jerusalém e já fazia 4 dias que Lázaro estava enterrado. Era longe, de Betânia para lá, ele andava a pé. E Jesus estava muito tranquilo para quem tinha um amigo morto. Ele estava muito tranquilo para que alguém chegado a ele estivesse numa situação como essa. E ele foi, a vida foi ao encontro da morte. Foi encontrar o seu amigo no lugar da morte, no lugar de onde não tinha mais vida. E sua irmã, Marta, quando soube que Jesus estava chegando, ela foi ao seu encontro. A dona Marta, aquela que Jesus estava em casa dela, e ela estava ocupada com muitas coisas. Mas, ao ouvir que Jesus estava chegando, foi ela quem correu ao encontro de Jesus, e a dona Maria ficou dentro de casa. Continuou lá chorando o seu luto, a sua dor. E quando ela viu, no verso 21, diz que Marta disse: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. E sabe, irmãos, quando Marta falou isso, eu parei para pensar, de fato, se Jesus estivesse naquela vida, ela nunca teria morrido. Ela nunca teria feito essa troca da vida pela morte. E aqui, a Maria foi chamar a sua irmã, e quando Maria chegou e quando viu Jesus, ela lançou-se aos seus pés na mesma atitude de antes, com humildade, e disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O discurso dela foi o mesmo: se o Senhor estivesse aqui. Amigos, para pensar. O Senhor está aí? Você está vivo mesmo? Porque para estar vivo não é estar falando, andando, ouvindo, sentindo. Não, a vida de Deus precisa estar bombando dentro de você. A vida de Deus precisa estar tomando conta de você. Nós dizemos ser amigos de Deus, mas nós muitas vezes nem conversamos com Ele. Nós muitas vezes nem lembramos de estar com Ele, a não ser numa causa difícil, uma enfermidade, uma crise, uma perseguição, alguma coisa muito difícil chega até nós, e ali é hora de Deus me ajuda, Deus me abençoa, Deus cura, Deus faz. E olha aqui, ela disse a mesma coisa que a irmã: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A causa da morte de Lázaro, segundo as irmãs dela, era por causa da ausência de Jesus. Irmãos, nós sempre estamos transferindo para alguém as nossas culpas. A culpa é tua, Jesus, porque tu não chegou a tempo. A culpa é tua, Jesus, porque tu não veio curar meu irmão. A culpa é tua, porque de lá tu poderias ter liberado uma palavra e meu irmão ter sido curado. Estamos sempre jogando responsabilidade nas costas do outro e nunca assumindo a nossa própria culpa. Olha isso aqui, irmãos. Jesus, ele tinha se tornado amigo daquela família e ele compartilhava tudo. Eu disse tudo que ele ouviu do seu pai, que ele viu, que ele viveu e conviveu na glória, ele trouxe para ensinamento, não só para os discípulos, quanto para nós até hoje, para gerações futuras. Então, eles comiam juntos, eles conversavam, eles trocavam ideias, eles estavam muito próximos. E aí, bastou Jesus se ausentar de Jerusalém. A expectativa do mestre era que eles prosseguissem no caminho,
era que eles continuassem firmes, eles compartilhassem o que aprendeu, eles fizessem tudo o que ouviam Jesus falar quando estava com eles na sua própria casa. Agora, bastou Jesus se ausentar de Jerusalém, Lázaro morre. Basta você sair da presença de Deus na casa de Deus e vai para casa, encontra um amigo, encontra uma pessoa, vai em algum lugar e Jesus já morreu na sua história, já esqueceu suas experiências, porque agora veio uma oferta de novas experiências. Como assim? Tudo aquilo que Ele fez acontecer na nossa vida ficou por o vento levar. E só foi o Senhor se ausentar, ou só foi nós nos ausentarmos da casa do Senhor, já no meio do trajeto houve um desvio de rota. E quando há desvios de rota, irmãos, isso gera morte, como gerou morte em Lázaro. Mas nós não podemos imputar essa culpa a Jesus, de nenhuma forma. Ah, Jesus, por que tu não foi comigo? Porque ele não foi, não, ele não estava aí dentro, não. Se ele estivesse aí, você tinha caminhado firme até a sua casa ou até o seu destino. Observe aqui que o exercício da fé, irmãos, não é algo dele, é nosso. Quem precisa exercitar a fé sou eu e você. Quem precisa manter o discurso sou eu e você nas horas que nós precisamos, nas adversidades, nas lutas que nós temos todos os dias. É a hora de manter a fé e não mudar o discurso, como se o Senhor tivesse mudado de casa, como se o Senhor tivesse ido lá para Betânia e deixado a gente aqui em Jerusalém, ao léu. Não, ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Então, por que tanta incredulidade? Jesus, quando falou para Marta que Lázaro iria ressuscitar, olha a resposta dela, eu sei, sabe? Sabe mesmo? O Senhor não vai ressuscitar qualquer pessoa, irmãos. A ressurreição é para aqueles que entendem a importância da salvação em Cristo Jesus. Quando ela disse, eu sei, é como se fosse eu, Jesus, eu tinha perguntado na lata dela, então por que tu está chorando? Se você sabe que seu irmão vai ressuscitar, você está chorando por quê? Onde está a sua fé? Onde está tudo aquilo que eu ensinei e coloquei no coração de vocês? Nós somos provados todos os dias, irmãos. Aí, quando surge uma enfermidade, quando surge um diagnóstico, seja lá o que for, nem que seja uma dor de cabeça, a primeira coisa que nós pensamos, vou tomar um dipirona, não é não? Se a dor não passa com o dipirona, eu vou no PS. Eu vou não sei para onde. Você já foi no altar para orar por isso? Você foi à presença dele para pedir que ele colocasse a mão sobre a sua cabeça? A doença, irmãos, quando ela chega, muda o discurso de muitas pessoas. Eu não estou querendo dizer que não busque socorro médico, não estou dizendo nada disso. Mas o primeiro socorro é o de Deus, até mesmo para Ele trazer sabedoria e inteligência para quem vai lhe atender, para que resolva seu caso. Mas o discurso é que muda, aqui que está o problema. Quando muda o discurso, muda a confissão. Ao invés de falar de uma confissão de vitória, vem um discurso de fracasso. Ao invés de louvar e agradecer ao Senhor, começa a murmurar, começa a se queixar, como se os ventos fossem resolver alguma coisa. É nessa hora, irmãos, que a doença começa a se alastrar e tomar posse de outras células, sim. Porque a nossa incredulidade tomou conta do corpo inteiro. Não é mais só da boca, não é mais só dos pensamentos, não é só mais das emoções, todo o corpo tomou conta. Jesus, quando ele chegou em Jerusalém, ele já estava morto. Jesus, tu não se importa com isso, que você chegou aqui, teu amigo estava morto? Como assim? Ele não era teu amigo? Jesus não se importou, irmãos.
com uma coisa importante, chamada tempo. O tempo em que Lázaro estava morto, isso não foi problema para Deus. O tempo em que ele já tinha sido colocado naquela caverna, naquele túmulo, ele não se importou com isso. Ele não se importou porque elas disseram, Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Ele não se importou porque o pecado tem cheiro, sim, cheiro de morte. É um cheiro terrível. E não é o cheiro do defunto de 4 dias que estava ali, e ele estava muito preocupado. Queridos, o pecado fede muito. E aqui é onde ele dá-nos uma lição extraordinária. Ele não se importa com o mau cheiro do pecado que exala do pecador. Você pode estar 10, 15, 20, 30 anos aí numa vida lascada de pecado mesmo, mas mesmo assim, ele passa por cima do mau cheiro e vai te encontrar. Ele não se importa que está exalando de um cheiro tão terrível, apodrecido, que ninguém queira mais, como quando você é rejeitado, quando você é isolado, cancelado, que é a palavra da moda, né? Ele não se importa com nada disso, irmãos. Eu não sei quanto tempo você está morto ou fedendo, talvez dentro de um túmulo, mas Marta, quando ela voltou, quando ela chamou Maria, ele disse, o mestre chegou e ele te chama. Essa palavra de Marta, ela leva Maria até o encontro de Jesus e ela cochicha no ouvido dela, o mestre chegou e te chama. Fala aí para a pessoa do teu lado, aí, o mestre chegou e ele te chama. Fala para o outro lado aí, cochicha aí para essa pessoa. Ainda que você esteja com o mau cheiro do pecado, da droga, da bebida, de esperma, de imoralidade, o mestre chegou e ele te chama. Ele não vai te desprezar. Isso não vai impedir Jesus de chegar perto de você. Diga aleluia mesmo. A única coisa que o Senhor pediu, queridos, tirai a pedra. Foi a única fala que ele falou. Sabe por quê? Quem tinha que tirar a pedra não era Lázaro e nem era Jesus. Jesus pediu que todas aquelas pessoas que estavam ali olhando como curiosos para saber o que ia acontecer com aquele homem, eles queriam que eles fizessem esse trabalho, porque ele sabia tudo o que tinha acontecido com Lázaro até aqui, quando ele não estava presente. Aqueles que acompanharam todo o enterro, todo o choro das irmãs, tudo aquilo lá. Queridos, seja qual for os amigos que estavam lá, ele estava dizendo, vai tirar essa pedra por quê? Esse homem não tem mais jeito. Talvez você já tenha ouvido essa fala, não tem mais jeito para você, não foi? Talvez alguém já tenha te desiludido de prosseguir com Deus. Alguém já tenha dito isso para que você não encontrasse com Jesus. E Jesus falou exatamente para aquelas pessoas, porque eles precisavam conhecer a graça do Senhor, que derrama favor imerecido sobre todas as pessoas. E ele vai além desses discursos de incredulidade. Quando nós paramos para pensar, irmãos, nós somos até mais incrédulos do que Marta e Maria. Agimos muitas vezes como eles. Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos anos você ora por essa pessoa que você acredita que ela nunca vai mudar? Ora por ela porque se você acredita que ela nunca vai mudar, a incredulidade toma conta e anula a sua fé. Tira de você a confiança no Senhor. Essa pessoa não vai ser convertida, não é por causa dela, é por causa da incredulidade. Isso aqui não tem jeito mais não.
Não adianta orar para o fulano, não. Esse aqui já era. Esse aqui o diabo vai levar mesmo, porque a vida dele é assim, assado, e começa a expor aquelas pessoas. Jesus, irmãos, ele sabe muito bem de tudo e de todos. E ele tomou uma decisão: eu vou trocar o meu fardo pesado, o teu fardo pesado, pelo meu que é leve. Mateus 11:30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E tomarei o teu fardo, que é pesado, e vou te dar o meu leve, na minha linguagem. Né? Ele está ali trocando. Então, naquela hora, ele disse: tire a pedra, tire a incredulidade dos seus olhos, faça alguma coisa em direção àquilo que você quer receber de Deus. E naquela hora que rolou a pedra, ele adora a Deus. A sua primeira atitude não foi gritar Lázaro, a sua primeira atitude foi adorar a Deus, agradecer ao Pai, porque ele sabia que tudo o que ele tinha pedido a Deus, Deus estava respondendo. Senhor, eu te louvo, porque tudo que eu te peço, o Senhor ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele usa essa expressão no versos 41 e 42. E isso, irmãos, é resultado de quem tem intimidade, de quem tem relacionamento, de quem tem constância na presença do nosso Deus. E aí, o segundo passo foi exatamente a chamada: Lázaro, vem! Maria, vem! José, vem! Raimundo, vem! Lucas, vem! Seja lá qual for o seu nome, hoje o Senhor está chamando você para perto dele. Venha! Venha! Saia da cova que você se meteu, do buraco onde você se escondeu. Essa é a chamada do Senhor. E aí, queridos, Lázaro não saiu lá todo gostosão na porta da caverna, não. Pelo contrário, ele estava todo enfaixado, ele teve muita dificuldade para sair do chão. Não é fácil você se levantar quando você está no chão. Não tem ninguém para estender a mão para você. Tem quando você está de boa, quando você tem dinheiro, quando você tem posição, quando você tem fama. Todo mundo é teu amigo, mas quando tu está no chão, tu está lonado, nenhum estende a mão para você. Não se engane. Não é meu amigo, não se engane. Lázaro estava lá no chão, todo enfaixado. Levantou com maior dificuldade e chegou lá, pulando na porta, não sabia nem onde ele estava andando, porque estava enfaixado até na cabeça. Ele estava como que um cego, ele estava pulando sem saber para onde, não havia luz, não havia entendimento na vida dele. E aqui é quando o Senhor diz para aqueles que estavam ali incrédulos: tire a faixa dele. Tire a faixa, desata isso aí, porque ele precisa andar livremente, ele precisa ser liberto. Queridos, naquela hora em que o Senhor estava falando com aquele homem, ele estava falando também comigo e com você. Presta atenção em tudo aquilo que a gente está dizendo, fazendo sempre um paralelo de Lázaro conosco hoje, porque Lázaro foi enterrado naquela caverna. Talvez hoje você seja o Lázaro que está enterrado nas dívidas. Talvez hoje você seja o Lázaro que está enterrado no medo. Talvez hoje você seja o Lázaro que está enterrado na tristeza, na depressão, na vontade de morrer. Talvez você seja esse Lázaro que está aí em alguma caverna. Deixa eu te perguntar, qual é o túmulo? Seja lá qual for, Jesus está lá na porta. Saia daí, saia daí, venha, eu estou te esperando. Que palavra extraordinária, irmão. Sabe por que Lázaro, ele obedeceu à voz do Senhor? E esse é o problema do homem, obediência. Dizemos ser amigos de Deus, mas não obedecemos a Ele. Se você para olhar, os crentes são os mais desobedientes do que os ímpios. Não, eu não. Deixa eu te mostrar um exemplo na Bíblia.
Cornélio. Cornélio era um homem que temia Deus. Não era do meio dos judeus, ele era gentio. Mas o seu coração era temente a Deus, ajudava pessoas. E o Senhor disse para ele: Cornélio, as tuas esmolas têm subido aos céus. Manda lá na casa de Pedro, manda trazer Pedro aqui, que ele vai te dizer o que você tem que fazer. Cornélio agiu imediatamente, chamou os seus servos e os mandou que fosse buscar Pedro. Aí ele vai lá na casa do Pedro, que é seu 12, seu amigo, andou com ele, conheceu tudo. E ele está lá, no alpendre, esperando que alguém faça comida, que chame para ele. E o Senhor lhe dá uma visão. Ele tem um lençol que desce dos céus, cheio de animais considerados imundos para os judeus. E o Senhor disse para ele: mata, come. Eu não, porque eu não vou comer nada de imundo, como não? E a palavra falou com ele outra vez, até que recolheu o lençol. Quem foi o obediente da história? Foi o gentio ou foi o judeu? Pois é, às vezes os ímpios são mais obedientes do que os crentes. Deus está falando e está teimando. Deus está mostrando e está teimando. Deus está dizendo e está teimando. É a mesma coisa, irmãos. A história não muda, vai passando os anos e a história se repete. Tem muitos que pensam que estão vivos, mas estão tão mortos quanto Lázaro, porque estão resistentes à voz de Deus, resistem em obedecer à voz do Senhor Jesus. Como Lázaro era amigo de Jesus, e agora que ele está morto, não admite. Como assim? Eu era amigo dele. Às vezes nós paramos para pensar: eu sou amigo de Jesus. Seja honesto. Seja honesta. Amigo está junto. Amigo comunga. Amigo luta a mesma causa. Amigo só para me favorecer, isso não é amigo, irmãos. A voz do Senhor, quando ecoou naquele lugar, Lázaro saiu, levantou, ele estava vivo. Não tinha cheiro de defunto. Não tinha cheiro de morte, porque a vida entrou no corpo daquele homem. Nada mais poderia parar a vida daquele moço. Agora tinha um comando: desatai-o. A ordem era para que as pessoas que estivessem ali tirassem as faixas para deixá-lo ir. E eu quero te perguntar hoje: quem vai tirar as faixas desses que estão voltando à vida? Quem são essas pessoas que vão lá tirar as faixas dos Lázaros que estão voltando para Deus? Queridos, quem vai buscar? Infelizmente, eu esperava um eu aí, né? Mas é a igreja de Jesus. Nós, como igreja de Jesus, a igreja viva, representada aqui, não por todos, mas pelas 5 virgens que estavam preparadas. São essas que estavam com azeite na botija, azeite na lamparina, são as que estavam preparadas, são essas que Deus está usando para arrancar as faixas dos outros. As outras 5 até são virgens, mas estão despreparadas. Não tem azeite na sua botija suficiente, está meia boca, servindo a Deus de qualquer forma. Queridos, e quando você não tem luminosidade suficiente, a escuridão continua, escuridão ao seu redor, mas quando a luz de Deus está aí, o azeite está transbordante na tua jarra, na tua lamparina, aonde você for, você alumia todo o lugar. Ele diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, mas no velador coloca ali a lamparina para que alumie toda aquela casa. Nós não podemos dizer que somos filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, com a luz apagada, onde ninguém te vê, ninguém te conhece, ninguém sabe nem que é crente. Quem vai tirar essas faixas aqui, irmãos, não são qualquer pessoas, porque um morto não reage para ajudar outro morto, simples assim. A palavra ela é muito clara quando ela nos fala sobre isso. Esse contato com as trevas é que mostra
Que luz há dentro de nós? Ela vai clarear o ambiente ou vai apagar o restinho que ficou? Essa é a questão. Como está meu azeite? E isso, irmãos, é para a gente saber medir. Como está meu azeite? Como eu reajo com os meus medos diante da tentação, diante da escassez, diante do pecado? Eu vacilo, eu desejo, eu quero, ou eu estou firme? Como eu reajo quando eu vou em algum lugar que eu troco Jesus por pessoas, por ambientes, por bebidas, por drogas, mulheres, homens, orgias? Isso é trocado facilmente e ainda se acha que é normal. É hora de acordar. É hora de acordar, porque a sua lâmpada pode estar quase apagada e tem que ter aquela pequenina chama que ainda está ali acendendo. E são para esses que estão firmes com a lâmpada acesa que o Senhor diz: tirai as faixas. Tirai as faixas. É uma libertação. É tirar os espíritos malignos que têm mantido essa pessoa no cativeiro da morte tantos anos, fazendo ela sofrer por tantos anos, roubando as suas forças para que não decida por uma nova vida, uma nova história. Lázaro, ele só foi liberto, irmãos, quando as pessoas se aproximaram para tirar as faixas dele. Não foi só levantar a mão, isso foi só o começo. O tirar as faixas é um processo de consolidação, de libertação, de fato, na vida de cada uma dessas pessoas, para que elas possam caminhar livremente. Resumindo, nós estamos aqui por 3 motivos. Um deles, ressuscitar os mortos. O segundo deles, despertar as virgens cuja lâmpada está se apagando. E o terceiro, apresentar os filhos ao Senhor, como fez Isabel e Zacarias. Ela estéril, não tinha filhos, mas o Senhor disse para Zacarias: eu vou te dar um filho. Ele, velho, quase não acreditava naquela fala, mas o Senhor tocou em Isabel e ele pôde contemplar o milagre nas suas mãos. Tem muitas pessoas que não gostam de vir para o fruto fiel por causa da sua esterilidade. Porque eu não tenho nenhum fruto para apresentar diante de Deus. Eu não tenho nada. Entregue a sua vida. Quando você entrega a sua vida, Ele cura você de ponta a ponta. Seu útero espiritual, ele é aberto. E você começa a gerar e a gerar. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora.